Samuel também sempre na mesma comunhão. Então, abreviadamente, assim, da forma que Deus guiar, eu sinto de contar para a Irmandade. Quem já ouviu, conhece também, mas quem nunca ouviu e as visitas que estão aqui, também possa se animar, também possa ganhar força e ter certeza que esta obra é de Deus, que essa é a graça do Filho de Deus. Então eu sinto de louvar e glorificar a Deus neste momento, primeiramente pelos pecados. Glória a Deus, aleluia. Pelo perdão dos pecados e a promessa da coroa de vida eterna, se caminhar firme e fiel até o fim, nesse peregrinar aqui nesta terra, caminhando na alegria e na esperança de encontrar o Salvador dentro da sua palavra. Glorifico a Deus porque eu cresci, eu venho da tradição de uma família muito católica, mas desde criança, como quem conhece a tradição católica sabe que tem os católicos que realmente são fervorosos, que caminham, que servem a Deus, e tem aqueles, os chamados católicos só de nome, que vão na igreja quando dá certo, né? Alguns mesmo só em dias especiais. A minha família foi católica de verdade mesmo, de não sair de dentro da igreja. Minha família tem muitos testemunhos, obras, milagres que meu falecido pai, meus pais, meus antepassados contavam que receberam também milagres, que receberam também na tradição da Igreja Católica. Mas eu, desde criança, sempre trabalhei dentro da igreja, sempre estive muito infiltrado, comecei a ler a Bíblia muito cedo, e tudo que eu não entendia, eu ia procurar para o padre, que na época, na cidade de Francisco Alves. Interessante falar os nomes, porque a obra de Deus, ela tem endereço, ela tem nome, ela tem data, ela não é uma historinha contada ou que alguém leu em algum livro da terra. A obra da conversão de uma alma, ela tem os detalhes, ela tem as etapas. Francisco Alves, na região de Mourama, para frente de Mourama, próximo a Guaíra. Até hoje, minha mãe, 2 irmãs moram ali ainda, 54 anos morando naquele lugar. Meu falecido pai está sepultado lá. Então, em Francisco Alves, eu desde criança, por ser muito enfermo, eu não aguentava trabalhar na roça, uma família numerosa. Éramos em 10, 12 irmãos, depois faleceram mais 2, depois ficamos em 9. E muito pobre, a gente viveu numa situação de extrema pobreza. Então, o padre José me buscava lá em casa, me levava para ficar na paróquia. E assim eu fui aprendendo muito desde os 8 anos de idade. Eu já aprendi muito cedo a doutrina da Igreja Católica, os ensinamentos. Fui infiltrado, a ponto que aos 14 anos eu já tinha responsabilidades de adultos na Igreja Católica. Só que eu já tinha lido a Bíblia também de uma forma assim bem dispersa, assim, muito, não inteira. Mas, enfim, o certo é que eu fui questionando e pesquisando tudo que eu via escrito na Bíblia. Eu não encontrava na igreja, eu ia questionar com o Padre José. Então foi uma luta muito grande. O Padre José, com muito amor, muita paciência, faleceu com 97 anos. Ele chegou a ser padre, 72 anos de sacerdócio ele viveu. Ele trabalhou sepultado ali na cidade de Palotina. É um homem que teve uma base teológica, uma base espiritual muito forte. Ele tinha um ensinamento, uma sabedoria muito grande. Ele tinha resposta para tudo. Mas chegou o ponto que as minhas perguntas eram tantas que ele já estava ficando louco. Porque tudo que eu via eu buscava. E muita coisa ele encontrava na Bíblia, outras ele não encontrava. Ele falava que depois, mais tarde, ele ia encontrar. E até hoje, muitas coisas ele não encontrou, porque não existe, não tem como encontrar o que não existe. E eu questionava tudo que ele pedia para fazer. Eu falava, mas tem na Bíblia, Padre José? Ele falava, tem aonde? Procurava, não tinha. Eu procurava batismo de criança, eu queria que ele mostrasse para mim por que batizava criança. E ele contava a história que depois eu vinha conhecer no seminário. História na tradição da igreja, a iniciação cristã. O público aumentou muito grande, então começou a batizar criança para poder a igreja crescer mais rápido. E tudo, mas na Bíblia não está. Nunca se foi autorizado. O Senhor Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem não crer será condenado. Marcos 16. E eu mostrava para ele, uma criança não crê. Como que? Então, mas em nome dos pais, os padrinhos e tal. Aquela explicação que os padres dão para os fiéis que não está na Sagrada Escritura. Por que isso? Por que aquilo? E eu pedia para ele, porque a mulher ministra da Eucaristia, porque a catequese, porque a crisma, porque isso, e tanta coisa. Depois as pastorais, disso, daquilo, muita coisa. E assim foi. Depois o confessionário, eu me lembro que perguntei para ele, padre, eu via muita gente indo se confessar. E na Bíblia a palavra está escrito que ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Quando o Senhor Jesus foi colocado diante do paralítico, libertou o paralítico, foi para colocar diante do paralítico. São tantos casos, tantos, né, irmãos? Mas que me chamou a atenção um dia. Eu, garoto com 16, 17 anos, debatendo com um padre que tinha 3 faculdades e um monte de conhecimento bíblico. Ele já tinha lido a Bíblia várias vezes. Um dia ele estava pregando, quando o Senhor Jesus libertou o paralítico, e na hora ele disse, pega a tua cama e anda. E aí os fariseus brigaram, porque acharam, reclamaram, murmuraram, com que autoridade faz isso? Ele disse, qual que é melhor, qual é mais fácil dizer, pega a tua cama e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Claro, é muito mais fácil falar teu pecado está perdoado, porque ninguém vê o pecado ali. Não sabe se o pecado foi perdoado ou não tem como ver. Agora, falar para o paralítico, levanta, pega a tua cama e anda, se ele não andar, tá feio o negócio, tá complicado. Né? Mas para que creias que o Filho de Deus veio, e toda aquela palavra que ele disse, então, em nome de Jesus Cristo, pega a tua cama e anda, né? Então, por que eles falaram isso? Porque se o Senhor Jesus falando, teus pecados estão perdoados, ele estava se colocando no lugar de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Queriam pegar ele no flagrante. Então ele disse, teus pecados estão perdoados. Então eu pedi para o padre José procurar para mim na Bíblia, consulto o confessionário, e foi muita coisa. O casamento na igreja, que falava a benção de Deus e tal. Então tudo isso eu procurei. E nunca ele pôde me responder. Ele respondia de forma nos livros lá que estava lá, mas com a palavra não tinha como responder. Mas eu fiquei firme ali, e muita coisa, Deus se agradou do fervor, da forma como eu servia a Deus na Igreja Católica. Deus se agradou. Tudo na minha vida eu levei sempre muito a sério. Respeitei e honrei o Senhor enquanto eu servia a Deus. Era tudo que eu tinha recebido, tudo que eu conhecia. Mas chegou o dia que eu entrei no seminário. Dentro do seminário, estudei filosofia em Maringá. Quase antes de terminar, deu uma guerra muito grande, porque eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes. E aí eu começava a debater com meus companheiros aquilo que Deus me mostrava. Deus me dava visões. Eu tinha revelação à noite, eu falava que era sonho. Hoje eu sei que eram revelações, mas não tinha ninguém que acreditava em mim. Então, não muito eles diziam assim, então, se você acha que a Igreja Católica está errada, então vai para a Igreja Protestante. Eles falavam assim, vai ser pastor então. Mas não era isso. É o caminho de Deus. A obra que Deus tem que fazer numa alma, ela tem etapas, é a forma que Deus tem de trabalhar. A graça de Deus não é de quem quer e nem corre atrás, é daquele que Deus se compadece e usa de misericórdia. Eu glorifico a Deus, querida e amada igreja, porque na minha fidelidade de servir a Deus, na simplicidade, buscando, questionando, procurando a igreja de Cristo. Então, eu continuei, não desisti. Deus fez um movimento, fui parar em Roma para estudar no outro seminário, e de Roma fui enviado para o Japão, em 1990. Perdão. Aí fui para o Japão, e lá no Japão fiz teologia, estava preparado para ser ordenado sacerdote na época, em 1993, mas eu não aceitei, porque eu queria as respostas. Eu falava assim, eu quero ser sacerdote, sim, porque eu sinto desde criança, interessante, Deus usava de pessoas que nem eram católicas, não eram nada. Meu finado avô, ele, toda vez que eu chegava da missa de algum lugar, ele falava para minha mãe, Dina, esse menino vai ser padre um dia, glória ao nome santo do Senhor. E ele dizia, eu não vou ver isso, mas você vai ver. Esse menino nasceu para servir a Deus na igreja. Ele falava desse jeito, ele não sabia o que eu estava dizendo. Muitas vezes ele chegava lá na roça, vendo eu estar trabalhando, ele falava para meu pai, Assis, esse menino não nasceu para carpir mato, esse menino nasceu para servir a Deus. Glorifico a Deus hoje, igreja, porque
eram frases que estavam sendo jogadas assim no ar, pensando que não eram nada, mas era o traçar de Deus na minha vida, era o Senhor trabalhando, o Senhor notificando por onde eu passava que tinha uma obra realmente para fazer na minha vida. Hoje eu estou glorificando a Deus. Não aceitei ser ordenado, me transferiram para Roma. Na época, fiquei 2 anos em Roma. Lá Deus fez um movimento muito grande. Li a Bíblia, lendo muita coisa, descobri muita coisa que também eu não concordei. E um dia, o Papa estava celebrando a missa na Basílica de São Pedro, com uma multidão muito grande. E eu estava cuidando de um sacerdote velho lá enfermo, era a minha missão. E ele presidiu na palavra que ele leu aquele dia, a parte que diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. E ele pregou durante 15 minutos sobre o ósculo santo. Não tocou no assunto da igreja de Cristo. Quando terminou, então eu conversando com o padre que eu cuidava dele, já velhinho, com mais de quase 100 anos, e eu perguntei para ele, por que a igreja católica não sauda com o ósculo santo? Ele não soube me responder. Eu disse, então, se ela não sauda com o ósculo santo, não é a igreja de Cristo, eu dizia para ele. Porque Paulo disse que as igrejas de Cristo saúdam com o ósculo santo. E comecei a fazer um monte de perguntas para ele. Eu não sabia até aquele dia que esse padre era primo do Santo Padre, o Papa João Paulo II. Poucos dias depois, o Papa veio lá para visitá-lo, para fazer uma bênção para ele, para visitá-lo como ele vinha cotidianamente. E naquele dia, quando o Papa veio, ele disse, do jeito que eles se chamavam lá, primo, o padre Wellington tem umas perguntas para fazer para o senhor. Foi o caminho de Deus, porque pelo protocolo eu jamais poderia conversar com o Papa naquele momento. Ele cumpria o protocolo e ia embora. Mas quando o padre Ângelo fez aquela pergunta para ele, ele parou e Deus deu a graça de conversar 8 minutos com ele. E nesses 8 minutos eu fiz todas as perguntas, das dúvidas que eu tinha sobre a doutrina da igreja de Jesus Cristo. Sobre o salário, sobre tudo, sobre a saudação, sobre o batismo por imersão, sobre o dízimo, porque as igrejas cobram dízimo, porque tudo isso eu fui perguntando, porque eu lia no Novo Testamento e eu vi que o dízimo foi abolido. Então tudo que eu via que foi abolido no Novo Testamento, então eu entendia que as igrejas, isso lá no meu ensinamento, no meu entendimento, as igrejas que continuam fazendo o que se fazia só no tempo da lei, no Antigo Testamento, então não são as igrejas da graça de Deus, são as igrejas do Antigo Testamento. E eu comecei a perguntar, quando um dia eu abri a Bíblia e mostrei para ele em Hebreus, capítulo 7, quando diz que o dízimo foi abolido, foi abrogado, ou seja, foi cancelado, abrogado quer dizer, não se fala mais nesse assunto. Foi encerrado o assunto do dízimo em Hebreus, capítulo 7. E ele disse, mas quem que escreveu a carta de São Paulo aos Hebreus? Ninguém sabe, não está escrito. E Deus, por misericórdia, uma noite, a única coisa que me faltava é saber para desafiar as pessoas que me perguntavam. E Deus me revelou quem escreveu a carta aos Hebreus. As palavras do próprio Jesus Cristo numa reunião com os apóstolos, a carta aos Hebreus. Antes de partir, de subir para o céu, uma reunião com os apóstolos secreta. O Senhor Jesus explicou toda a carta aos Hebreus. Então, quer dizer, se foi o próprio Senhor Jesus que disse que o dízimo foi abrogado, então eu completou tudo aquilo que eu precisava saber. E aí comecei a procurar a igreja de Jesus Cristo. Glorifico a Deus, igreja. Eu pulei uma parte só para a igreja entender. Eu voltei para o Papa, mandou eu voltar para o Japão. Voltei para o Japão, fui ordenado, fiquei lá exercendo a paróquia lá no Japão, celebrando missa todos os dias, batizando, tudo, fazendo tudo que um sacerdote faz, um padre faz. Meus pais foram lá na minha ordenação no Japão, tudo, prepararam tudo, 20 dias de festa para eles, conheceram o Japão. Foi um moço estudado lá da cidade para acompanhá-los na viagem, porque meus pais eram analfabetos. Tudo isso, meus pais participaram da minha ordenação. Então, para a igreja, para os testemunhados entenderem as visitas, eu exerci o sacerdócio por 4 anos na paróquia. Tudo a vida de um padre normal. Mas, porém, com 2 anos e meio que eu estava no Japão, gerou uma guerra muito grande, porque eu comecei a procurar nas igrejas evangélicas tudo aquilo que faltava na igreja católica, tudo aquilo que eu não encontrava ali e que está na Bíblia, eu fui procurar. E naquilo, então, naquela busca, Deus permitiu, eu fui em mais de 40 igrejas evangélicas.
pesquisando, conversando, no amor, sem briga, sem discussão. Conversava com os pastores, deparava para eles tudo que eu tinha preparado, todos os textos, todos os pontos de doutrina eu tinha sublinhado na minha Bíblia. Deus permitiu, preparou, deu condição, deu paciência para mim ler a Bíblia 8 vezes, de capa a capa. Então, quando eu dizia alguma coisa para os pastores, eles já se assustavam. Então, eles nunca tiveram a resposta para esses pontos de doutrina. Ia para outra. No fim, não encontrei nenhuma igreja realmente do jeito que está na Escritura. Então, eu voltei a exercer o sacerdócio, mas só que me transferiram para Roma. E eu fiquei exercendo numa paróquia lá em Roma. Lá Deus fez um movimento muito lindo também para abreviar, até que um dia, então eu não tinha mais condição de continuar como sacerdote, porque a minha cabeça, eu fazia uma coisa, mas eu via outra na Sagrada Escritura. Então toda a adoração das imagens, os cultos, as festas, toda a admiração, toda a mistura do culto, as pastorais, tanta coisa que foi introduzida dentro do culto católico cristão, tudo aquilo que foi introduzido foi substituído pela Igreja de Jesus Cristo, que era nos primeiros séculos, a igreja que tinha toda a doutrina, toda a santidade, tudo aquilo, ela tinha a palavra, ela tinha tudo nas mãos, e de repente foram introduzidos rituais, foram introduzidos usos e costumes, foram introduzidos tantos usos e costumes dentro da igreja, que saiu e opacou a palavra. Então saiu a palavra da igreja e a igreja ficou simplesmente uma religião. Por isso, quando a gente fala da graça de Deus, eu convido alguém para vir na congregação, não só católico, mas de outras igrejas, eles falam: não, eu não vou largar a minha igreja, eu não vou trair a minha igreja, eu não vou sair da minha igreja, eu não vou mudar de igreja. Exatamente, essa é a formação que a tradição foi passando de pai para filho. Então Deus não quer religioso, não. Para ir para o céu, religioso não vai para o céu. Para ir para o céu tem que ser convertida, a alma tem que estar convertida e acertada de estar servindo a Deus. Religioso quer dizer, religião quer dizer religar, é algo que está desligado. Quem serve uma religião está procurando ser religado, então ele está desligado. Estando desligado, está desconectado. A graça, o que ela faz? A diferença entre religião e graça. A graça, ela liga, ela conecta. A graça, ela é como se o Senhor Deus estendesse a mão e o convertido pega na mão de Deus. Então você fica ligado. E a religião é o intento de religar o homem novamente a Deus. Então, nessa tentativa, nessa perspectiva e nesse desejo ardente do meu coração de encontrar a igreja de Jesus Cristo, então eu fui em todas as igrejas evangélicas que eu pude ir, eu fui procurando. Como não encontrei, nesse encontro novamente Deus preparou o encontro com o Papa, porque ele ia lá visitar o padre Ângelo, que eu cuidava dele. E aí nesse segundo encontro ele disse: volta para o Japão, que lá Deus vai terminar o que ele começou na tua vida. E hoje eu estou aqui glorificando a Deus, porque prepararam toda a minha volta para o Japão, para me exercer novamente o sacerdócio no Japão. Agora presta bem atenção, o trabalhar de Deus. Olha o detalhe, o cuidado que Deus tem com uma alma quando ele tem uma obra para fazer. Quando chega o momento de Deus operar a obra, o cuidado que Deus tem para trabalhar. Então presta atenção, antes de eu ser transferido para Roma, depois de 2 anos e meio no Japão, então eu conheci uma japonesa, está aqui hoje presente também neste culto, glória ao nome santo do Senhor. Hoje, minha esposa já há 20 anos, vai completar 20 anos. Mas naquela época, ela tinha a vida dela, era budista, né? Só que mesmo sendo, muitos budistas vão para a igreja católica e se batizam e até se convertem na igreja católica. Pela situação, para aumentar membros e tudo, a igreja católica, onde ela está, no país onde ela está, ela se adapta aos costumes locais, aos usos e costumes locais, qualquer tradição, qualquer país. Então a igreja católica no Japão, ela se adapta aos usos e costumes budistas. E ela, separada, uma história muito triste do primeiro casamento dela, estava revoltada e foi para dentro da igreja católica por uma situação lá. E eu a conheci quando eu ainda era sacerdote. Padre, eu a conheci e conversando com ela, descobrimos que nós tínhamos o mesmo propósito diante de Deus. O desejo, a mesma busca.
ela através de sonhos, de visões, ela buscava também a igreja, do jeito que eu buscava, do jeito que está aqui na Escritura. A igreja que senta parado, como Deus deu na oração, senta homens para um lado, mulheres para outro. Observaram aqui as visitas que vieram hoje, que senta irmãs para um lado e irmãos para outro. Alguém pode estar perguntando, mas toda a igreja senta tudo junto, porque só na congregação? Realmente, eu não vi outra igreja até hoje que tem essa ordem. E alguém pergunta, por quê? Porque essa igreja não é igreja de homem, não é religião. Ela é a graça do Filho de Deus. Ela é a igreja de Jesus Cristo. Na igreja de Cristo, quando ela está reunida, ela está celebrando um culto de súplicas e louvores a Deus. É o momento que está verdadeiramente vivendo a realidade como se vive no céu. Ou seja, se o Senhor pode descer a qualquer momento e buscar a sua igreja. E como está celebrando um culto de súplicas e louvores a Deus, aqui não tem ligação com a carne. Aqui não tem marido e mulher, pais e filhos, esposo e esposa, irmãos e irmãs da carne. Aqui cada um está procurando a sua salvação. A salvação da alma, ela é individual. Esposa não salva esposa, esposa não salva esposo, pai não salva filho, filho não salva pais. Então, nesse momento, não estamos ligados na carne. Minha esposa está lá e eu estou aqui. Se o Senhor vir buscar, se eu estiver preparado, Ele me leva. Se eu não estiver e ela estiver, vai levá-la e eu vou. E eu fico. Então, aqui a igreja de Cristo, quando começa o culto, ela desliga da carne. Ou seja, ela sobe. O corpo fica na terra, mas a alma ela sobe um degrau e o Senhor desce do céu e encontra. Por isso dá glória, por isso aleluia. Já viram a igreja que você entrar e ver sentado tudo junto, marido e mulher ali junto, grudadinho, namorados, noivos, pais, filhos, tudo aquela coisa. Você olhando ali você já vê. Não está desligada, está do mesmo jeito que está dentro de casa, está dentro da igreja. Então não está ligado, não ligou no céu, continua ligada na carne. Por isso que Deus não visita, por isso que a alma não sente nada diferente. Você vai na missa e sai do mesmo jeito. Você participa de uma catequese, você termina e sai do mesmo jeito. Participa de um outro ritual, você sai do mesmo jeito, porque você ficou na terra ligada, você não desligou da carne. Por isso, sentar separado significa que essa é a igreja de Cristo. Então, que nesse momento você não está ligado na carne, você está ligado no céu. As mulheres todas usam o véu branco na cabeça. Coríntios capítulo 11 e outros lugares o véu tem, o significado do véu está presente desde o Antigo até o Novo Testamento. Mas aonde? Até o final da Bíblia. Mas aonde está claro o ponto de doutrina é que a mulher quando ora ou profetiza cobre a cabeça com o véu. Então o véu, neste momento a mulher que está com o véu na cabeça, ela recebe o poderio dos anjos. Ela pode orar, pode profetizar. O que ela fizer em nome de Jesus Cristo, toca na glória celestial e concede um milagre. O véu ele tem esse poder, para o nome santo do Senhor. E assim por diante, todos os pontos de doutrina, saudação. Tem muitas igrejas que saudam de vários tipos. Mas a palavra de Deus tem muitos textos onde fala sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento, toda sabedoria, enfim. Aonde fala a paz de Deus, quer dizer, não é de homem nenhum da terra. A paz de Deus, meu irmão. E muitas igrejas diz, salda a paz de Cristo, a paz, ou de a paz do Senhor. E a pessoa responde também da mesma forma, ele devolve a paz. Então o Senhor Jesus disse que quando entrar numa casa, saudai com a paz. Se a pessoa que recebeu a paz não recebeu, ela volta para quem deu. Então, se eu falo a paz de Deus e o irmão responde também a paz de Deus, ele não recebeu, ele devolveu a paz de Deus. Então, qual é a resposta? Amém! E aí ele vai dizer também a paz de Deus e eu respondo amém. Ou seja, assim seja, que esta paz que veio de Deus possa entranhar dentro da nossa alma e realizar a ligação, a conexão entre Deus e o homem. E assim por diante, toda a saudação, o ósculo santo e por fim o batismo. Do jeito que Deus tinha mostrado para mim, mostrou para ela também. Então, começamos em oração nas madrugadas para o Senhor me libertar, para mim dar força, para mim deixar de ser padre e conhecer a igreja de Jesus Cristo. Só que nós não sabíamos onde ela estava. Por misericórdia, poucos dias depois, mas eu ia dizendo, então, antes de ir para Roma, eu a conheci, sou japonesa, mas aí em seguida fui transferida para Roma. Fiquei 1 ano e meio lá, não nos comunicamos mais, naquela época não tinha, 1995, não tinha essas comunicações, rede social, nada dessas coisas que tem hoje.
só o telefone fixo e não podia ligar. Nunca mais a vi, nunca mais falei com ela. Quando me transferiram novamente para o Japão, quando voltei para o Japão, me mandaram para outra paróquia. E quando cheguei naquela paróquia que fui enviado, ela também já estava residindo lá do lado da paróquia. Reencontramos novamente e toda a essência da obra que Deus tinha que realizar na nossa vida. O Senhor entrou novamente com poder e glória, com um braço potente, com revelações, com visões, na alma dela e na minha. E aí, poucos dias depois, Deus me arrebatou por misericórdia. O anjo do Senhor entrou dentro do meu quarto às 3 horas da manhã. Um resplendor de luz como eu nunca tinha visto na minha vida. Naquele momento, o anjo tocou e disse: vem comigo, que hoje eu vou te mostrar a minha igreja. Glória a Deus. Ou seja, era o Senhor Jesus representado por aquele anjo. E aí minha alma subiu, e no lugar onde o anjo me levou, estava lá a igreja de Cristo. Ou seja, um portão muito grande se abriu e uma multidão muito grande, dando glória a Deus, aleluia, sem cessar, sentados separados, varões para um lado, as mulheres para o outro, todas com véu branco na cabeça. E aquilo, todos os pontos de doutrina que eu tinha sublinhado na minha Bíblia naquela noite, Deus me deu o prazer, o privilégio naquela noite de ver ponto a ponto sendo celebrado naquela noite, naquela igreja de Jesus Cristo. Deus me converteu, o anjo me mostrou o batismo, um lago de águas cristalinas. 2 varões estavam ali dentro do tanque, vestidos de branco. 2 filas enormes vinham para ser batizadas. Isso na revelação, no arrebatamento. Quando as almas chegavam para ser batizadas, entravam no tanque, naquele tanque enorme. E as palavras com essas palavras: irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele mergulhava, submergia nas águas aquela alma. Quando saía da água, era um bebê recém-nascido que saía das águas. Ele entregava para o varão que estava do lado. Ele tinha como que uma bola de fogo, e aquele bebê era colocado dentro da bola de fogo que subia. E o anjo me perguntou: que vês, meu servo? E eu disse o que eu tinha visto. Eu disse para ele. Ele disse: esse é o verdadeiro batismo. Sepultado, a alma sepultada nas águas, e levanta, sai uma alma nova, recém-nascido, para servir a Deus em novidade de vida. E assim por diante. Deus me converteu, acordei de manhã, poucos minutos depois, já estava no mesmo lugar, só que na minha cabeça eu estava, todos os pontos de doutrina eu já tinha visto. Então, procurei hoje serva de Deus, procurei a japonesa aqui também, contei tudo para ela e esperamos o movimento de Deus. Poucos dias depois, Deus me colocou numa casa lá também de amigos meus católicos de uma outra paróquia lá, eram meus vizinhos, e chegando lá, ele disse que tinha um crente na casa dele que queria me conhecer. Me levou lá na casa dele, e eu, curioso para saber quem era esse crente, eu perguntei de que igreja que ele era. Ele disse: não sei, por certo, porque não era religioso, era um servo de Deus, dessa graça maravilhosa, que Deus tinha mandado ele lá para o Japão, para uma obra na terra. E quando eu cheguei na casa desses amigos meus, eu saudei todos com a saudação, boa noite. E aí este servo de Deus que estava ali, esperando a minha chegada, porque Deus já tinha me mostrado para ele em sonho, já 3 noites anterior. Quando eu cheguei, que ele me avistou, ele viu que era eu, a pessoa que Deus tinha mostrado para ele em sonhos. Quando eu disse boa noite, ele se levantou, veio em meu encontro com essas palavras: boa noite não, Padre Wellington, a paz de Deus, meu irmão. Eu me assustei, porque era assim que saudava aquela multidão no arrebatamento. Ele aí começou a pregar para mim: o Deus que eu sirvo me mostrou em revelação que você viria esta noite aqui. Foi pregando tudo para mim e me autorizou a te saudar com o ósculo santo. Me permite? E me saudou. Quando me saudou com o ósculo santo, eu fiquei muda, não falei mais nenhuma palavra, só chorava e ouvia o que ele falava para mim até as 2 horas da madrugada. Desvendou todo o mistério da palavra de Deus, da igreja de Jesus Cristo, da doutrina santa, da graça de Deus. Naquele momento, toda a minha sabedoria, todo o meu entendimento de anos e anos, as 3 faculdades, filosofia, teologia
e a sociologia com a psicologia que eu tinha feito, todos os meus ensinos, todos os milhares, sem exagero, de livros que eu havia lido, toda a história da igreja, tudo de cristianismo que eu conhecia até aquele dia, tudo que eu tinha usado durante anos para desafiar pastores, líderes religiosos, todos que Deus tinha colocado no meu caminho para desafiá-los. Naquela noite caiu tudo por terra quando me saudou com ósculo santo e foi pregando a revelação, a profecia que descia do céu e contava toda a minha vida. Eu falei, Senhor Jesus, eu dizia, o que é isso, meu Deus? Não é bruxaria porque eu estou chorando, Deus está me visitando. Bruxaria não visita, bruxaria dá desgosto, dá arrepio. Falei, é coisa de Deus isso, eu nunca vi este homem na minha vida, eu dizia, e ele nunca me viu. Ele contava tudo que eu tinha ouvido meus pais contar desde criança, os acidentes que eu tive, o atestado de óbito que o meu pai guardava por anos e mostrou para tanta gente que eu via meu pai mostrando. O médico disse que eu estava morto, meu pai catou a criança morta, eu não me lembro que eu era um bebê uma criancinha, não era um bebê de 3 anos, e foi levando a criança morta pelos corredores do hospital para levar embora para casa, para sepultar. De repente o padre entrou correndo, que tinham avisado ele, que eu era conhecido por Hélio, o apelido da família, tinha morrido. Ele entrou, falou, me dá aqui essa criança, glória ao nome santo do Senhor. E aí falou, vamos orar agora e Deus vai libertar, essa criança não pode morrer. Ele é Samuel nasceu para servir a Deus, não pode morrer, morto não serve a Deus, glória a Deus. E reuniu um monte de enfermeira e médico, tanta gente escutando aquela loucura que o padre fez. Ele mesmo disse que comigo nos braços, meu pai e minha mãe de joelho dentro do hospital. Quando ele terminou a oração, eu estava respirando, e até hoje, por misericórdia, a gente está respirando. Eu sabia disso, e naquela noite Deus usou da boca daquele homem de Deus, e no final de tudo que eu pensava, ele pregava. E por fim ele disse, para você saber que é Deus que fala na minha boca, desde a tua infância, desde os 3 anos, a morte passou para impedir essa obra, mas você nasceu para servir a Deus, porque você é Samuel, e Samuel não pode morrer, glória ao nome santo do Senhor. E eu estou hoje aqui glorificando a Deus. Deus me converteu naquela noite na casa daqueles amigos, voltei para casa, para a paróquia, 2 horas da madrugada, com a cabeça confusa, mas uma certeza: a graça de Deus, já existe a igreja de Cristo. E aí, para abreviar, para encerrar, muita coisa aconteceu. Foi desse dia, procurei a japonesa e contei tudo para ela. Aí Deus me deu força, larguei de ser padre, fui para a congregação lá no Japão, mas lá é tudo em português o culto, a serva de Deus não entendia português, mandaram eu sentar do lado, próximo dela, do lado dela, e eu traduzia para ela o culto. Eu era professor de língua japonesa já há anos naquela época, entendia, falava a língua japonesa fluentemente, não tive dificuldade. E à medida que o culto foi andando, Deus foi convertendo ela de verdade. Quando terminou o culto, Deus deu também uma visão para o servo de Deus. Ele era daqui do Brasil, nunca tinha visto ele na vida, e nem ele nunca tinha me visto. Apontou para mim e para a serva de Deus e pregou toda a nossa vida, desde o ventre da nossa mãe também. Deus nos converteu e começamos a caminhar com o desejo de verdadeiramente um dia servir a Deus nessa graça maravilhosa. Mas muita coisa aconteceu, acabei por ser preso, larguei de ser padre, mas aí fui para a congregação no meio de uma guerra muito grande. A imigração japonesa me jogou dentro de uma prisão, de um calabouço lá no Japão. Fiquei 3 dias preso. No Japão nunca havia passado tanta fome, tanto frio na minha vida como eu passei naqueles 3 dias, mas o Senhor me guardou ali dentro da prisão, me deu presentes gloriosos ali dentro também, não me deixou só, não me desamparou. No 3º dia Deus mandou a serva de Deus japonesa, não era serva de Deus ainda, mas Deus deu uma revelação para ela, mandou ela lá na prisão. E tudo que Deus falou para ela, ela escreveu e entregou para mim uma carta com tudo que Deus tinha falado para ela. E dentre as coisas que Deus falou para ela, Deus disse: tem um Pedro na prisão que eu preciso libertar, mas a chave está na tua mão, porque você é a chave. Ele precisa saber que a obra eu não deixo pela metade, a obra que eu começo eu termino. Ele tem que saber que agora ele não está mais servindo uma imagem de gesso, nem de metal, nem de lasca, nem de madeira. Agora ele está servindo um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que fala e cumpre, que promete e não volta atrás. Ela foi na prisão, não deixavam ela entrar, mas tiveram que deixar. Deus abriu as portas da prisão, ela entrou, deu recado para mim, deixou para mim a carta, guardei no bolso da roupa. No dia seguinte,
Eu fui levado para o aeroporto algemado, no camburão da polícia, no meio de 3 policiais, suando de mim, dizia, eles falavam assim, aquela japonesa falou que vai te buscar lá no Brasil. Ela disse para mim, estava escrito lá, amanhã você vai ser deportado para o Brasil, nunca mais, ninguém vai poder fazer mais nada por você aqui na terra, porque daqui para frente é só Deus que vai trabalhar na nossa vida. Mas vai em paz, espera lá no Brasil, me espera lá. E Deus vai criar o caminho, vai preparar todas as coisas, e um dia eu vou para lá, Deus vai me levar no Brasil. Se tiver fé e esperar, veremos a glória de Deus, ela disse. Se esperar um dia, Deus vai me mandar lá, nós vamos batizar na congregação, e vamos nos casar lá no Brasil, batizar Deus pela vida ou pela morte. Fui levado para o aeroporto, como eu disse, jogaram dentro do avião, como um terrorista. Saí do Japão, vim para cá, minha família não entendeu, porque foi um choque muito grande para meus pais. Eu era o padre, era o filho preferido, era o rei da casa, era tudo na família. De repente, chegou uma notícia para eles, teu filho padre virou crente, está lá no Japão e está preso. Glória na missão do Senhor. Imagina o choque, né? Mas Deus também rompeu tudo isso daí, essa maldição que caiu sobre mim. Deus fez a obra também, não é o detalhe. Certo é, quando eu cheguei no Brasil, em São Paulo, fui recebido pela Irmandade, pelo amor entranhável que eu nunca tinha conhecido na minha vida. Eu sempre conheci, eu sempre fui elogiado, paparicado por aquilo que eu fazia, mas eu ganhava por aquilo que eu fazia. Me pagavam para ser bondoso, para ser amável, para ser isso, para ser aquilo, para fazer tudo aquilo que eu fazia. Agora, o amor gratuito, entranhável, que desce das entranhas de Deus e toma o coração de um homem e de uma mulher gratuitamente, isso eu não conhecia. E hoje eu tenho certeza que através desta reunião maravilhosa que Deus está preparando aqui, esse amor entranhável, esse amor impagável, esse amor incomensurável, esse amor que desce das entranhas do céu vai tomar alguém, vai entrar no coração de alguém aqui hoje, vai transformar a vida de alguém e o nome de Deus vai ser glorificado. Poucos dias depois, 40 dias depois, chegou no mesmo aeroporto em São Paulo, a serva de Deus que está aqui hoje também, como testemunha dessa obra gloriosa. Nós casamos lá em São Paulo, no dia seguinte fomos no Brás, Deus chamou nós nas águas do Santo Batismo, e até hoje vão completar-se 20 anos que Deus começou essa obra. Temos o propósito, temos dentro do nosso coração o grande privilégio de pertencer a esta fileira santa, estar nessa esperança de que um dia ela terminará, aqui na terra não, lá na glória celestial. Muita obra Deus vem fazendo nesses 20 anos, Deus deu para nós uma filha, o médico dizia que eu nunca ia gerar filha na terra, Deus permitiu de ser incapacitado de gerar pela medicina da terra. O médico disse, adota um filho porque você é impossível gerar. Ela já tinha tido 5 filhos do primeiro casamento, então entristecemos, mas fomos buscar a palavra e Deus falou. Pela medicina da terra, o médico disse que não, mas o médico dos médicos hoje muda o decreto da terra e te anuncia pelo poder da palavra, vai gerar e vai glorificar o meu nome. Está lá a Vitória, lá em Campina da Lagoa, já está casada com 18 anos, casada, vai completar 19 anos por esses dias, e nós estamos aqui glorificando a Deus. Então, muita obra, muito milagre. Voltamos para o Japão, era impossível voltar para o Japão. Deus mudou a lei do Japão, me levou de volta para o Japão, e lá onde eu fui preso, humilhado, desprezado, para provar que essa obra é de Deus. Aleluia, Senhor. Para provar que não tem a participação de homem nenhum, foi tudo Deus. Tudo que o homem tentou fazer, onde ele tentou ajudar, não conseguiu, só atrapalhou. Agora, quando o homem saiu, a mão de Deus trabalhou favoravelmente, cumpriu todas as promessas, voltamos lá e servimos a Deus por quase 5 anos na mesma cidade. Aí Deus mandou nós de volta para o Brasil, e desde 2007 chegamos no Brasil. Voltamos para o Brasil em 2007 e estamos servindo a Deus até hoje aqui no Brasil, várias cidades por onde passamos, onde moramos. Por misericórdia, com prazer e alegria, esta obra está sendo contada e operando milagres e obras e deixando os testemunhas. Minha família, meu pai faleceu, como eu disse, mas minha mãe está lá ainda. Se alguém quiser conhecer, ouvir contada da boca dela, aproveita enquanto ela ainda vive. Já tem 86 anos, agora não vai conseguir mais porque está com Alzheimer, com demência total, não reconhece nem ela, nem filho, nem ninguém. Agora não seria possível. Mas minhas irmãs que moram com ela ali, Francisco Alves,
estão ali como se alguém estiver duvidando, ainda é tempo de ouvir diretamente da boca da minha família esta obra. Glorifico o nome de Deus, muita obra. Moramos em vários lugares e agora estamos em Campina da Lagoa, onde o Senhor, por misericórdia também, nos separou para estar também ali junto com os irmãos do ministério também, compartilhando com eles também desta missão gloriosa de conduzir o povo de Deus na palavra, nos ensinamentos, guiando, ajudando o povo de Deus a entrar no céu. Então essa é a responsabilidade do ministério, é essa. Não é só agora, nossa preocupação não é só o que nós temos que fazer para entrar no céu, né, irmão? A preocupação do ministério é como que nós vamos fazer para não deixar nenhum dos que Deus confiou não entrar. Todos têm que entrar no céu. Então, é ajudar a irmandade a entrar no céu. Glória ao nome santo do Senhor. Glorifico a Deus por esta preparação gloriosa. Irmão Cabral ligou para mim, irmão Samuel ligou para mim e pediu se era possível. Eu falei, irmão, quando que eu vou poder ter coragem de negar um serviço para a obra de Deus na terra, depois de tudo que Deus já fez para mim na minha vida? É meu prazer e minha alegria. Se Deus me der vida e saúde, estarei lá dia 15. Estou aqui com o coração cheio de alegria de poder contar esta obra aqui hoje também. Mais uma vez, confirmando de que o amor de Deus é infinito, a sua misericórdia dura para sempre e não deixa aquele que verdadeiramente quer servi-lo de puro e sincero coração. Agradeço a Deus por esta força, liberdade. Quero levar a saudação para Campina da Lagoa, para saudar a irmandade lá. Amanhã mesmo temos culto. Se Deus me der condição, no próximo culto que Deus der a condição de testificar,